Olá pessoal, aqui é o Maicon Maciel para mais um podcast Campus Pode Mais. E dessa vez aqui recebendo dois convidados especiais, o Arthur Miranda, que é arquiteto, e também o professor Luiz Augusto, ex-reitor do Instituto Federal Fluminense. E nós vamos aqui bater um papo sobre desenvolvimento urbano, que é tão importante a gente discutir um tema tão relevante como esse. Eu queria aqui mais uma vez agradecer a Casa Criativa Santa Paciência por nos receber aqui nesse espaço, né? Podem observar que no podcast anterior a gente estava em um ambiente, agora a gente já está em outro, porque a ideia é a gente explorar ao máximo esse espaço belíssimo aqui de resistência e de cultura no centro da cidade de Campos, e agradecendo também em nome do nosso amigo Almir por mais uma vez ter cedido esse espaço aqui para a gente discutir um pouco. Bem, estamos aqui com nossos dois convidados, né, para esse bate-papo. É uma conversa bem formal, bem light, para a gente dialogar um pouco sobre, né, os desafios, né, o que a gente pensa na nossa cidade. Mas antes de mais nada, acho que deixá-los à vontade para se apresentar também, os trabalhos que vocês têm. O Arthur estava conversando comigo aqui no off, né, é professor de artes e atualmente também está cursando jornalismo, né? Então, Arthur... É isso aí, né? Primeiramente, obrigado pelo convite. Quando veio o tema, muito tempo que eu não falo sobre isso, mas era um tema que me chamava a atenção desde a época da faculdade, né? Fiz arquitetura e urbanismo, essa parte urbana sempre me chamou muita atenção. Cheguei a fazer um semestre de mestrado em planejamento urbano, mas não levei para frente. E é isso, né? Além de arquiteto, professor, e agora produzindo conteúdo para a internet também e vamos embora, inventando moda. Professor Luiz. Bom, eu sou Luiz Augusto Caldas, né? Quero saudar a sua audiência, agradecer a você, Maicon, prazer de estar aqui também com o Arthur. Enfim, né, também aqui à disposição para a gente conversar um pouco. Eu sou professor do Instituto Federal Fluminense já há algum tempo, né? E tenho aí entre as minhas atividades docentes e também alguma experiência, alguma passagem pela gestão da instituição, enfim, é alguém que está ligado aí à educação já há algum tempo, à educação profissional, né, através do atual Instituto Federal Fluminense. O IFE cumpre um papel fundamental, né, na educação pública de Campos, né, no desenvolvimento, né, de Campos e de todo o estado do Rio de Janeiro, e a gente sabe da importância que tem essa instituição, não só para o desenvolvimento científico, mas na história, né, da cidade, né, desde da Escola de Aprendizes de Artífices, né, que o presidente campista Nilo Peçanha implementou em Campos, e hoje o IFE continua honrando essa potência e garantindo espaços de educação pública de qualidade para a população de Campos. Mas a gente sabe também dos desafios, e o tema é um pouco sobre desenvolvimento urbano, e aí, claro que a campus do presidente Nilo Peçanha, da Escola de Aprendizes de Artífices, hoje é uma campus bem diferente, né? E aí a gente queria começar até o bate-papo, se a gente for até levar hoje o desafio até dos estudantes, né, de conseguir chegar ao Instituto Federal Fluminense para estudar, as escolas, né, as universidades na cidade inteira, e é começar a conversar um pouco sobre os desafios do transporte público hoje em Campos, né? Eu acho que é um tema polêmico, é um tema que, na verdade, vai merecer, inclusive, para frente um podcast nosso especial sobre isso, porque ele é amplo também, mas a ideia é também de começar a pincelar um pouco, e o Arthur tem essa experiência na arquitetura e urbanismo, um pouco da sua visão, até do que você vê em Campos, né, hoje, e o que você acha que poderia melhorar hoje no sistema de transporte público em Campos. Eu estou prestes a fazer 28 anos, eu acho que eu nunca vi o sistema de transporte público da cidade funcionar bem. Isso é bem triste, porque a gente tem uma cidade muito grande, né? As pessoas se deslocam de espaços bem distantes, e atualmente a gente tem a questão, né, de várias vagas, por exemplo, estacionamento virando ciclofaixa e tudo mais, e a revolta da população justamente porque eu entendo o lado da inserção do ciclista na sociedade, que é muito importante por vários quesitos, mas também entendo o lado da revolta, porque assim, onde eu vou deixar o carro, já que é o meio que eu tenho para chegar até os locais,
visto que a gente não tem um transporte de qualidade, né? E é uma grande burrice não apostar nisso, porque a gente observa quantas pessoas podem ocupar o espaço de um ônibus e quantas pessoas, né, de forma individual, elas ocupam de carro na rua e produzindo poluentes e tudo mais. Então, a questão do transporte, até uma viagem que fiz um tempo atrás, eu fui ver de perto, que antes eu via pela faculdade, a gente conversava bastante, mas eu fui conhecer o sistema modal de Curitiba, né? O Jaime Lerner, ele fez um grande projeto de urbanismo, de integração, a gente vê como que funciona, e é uma cidade aqui do Brasil, que muitas vezes a gente olha só para fora, tipo, é o que funcionaria na Europa e aqui. Né? E tem aquela promessa, e a cada ano que vai passando, eu percebo que a gente vai perdendo o pouco que já tinha. Né? É o ônibus que quebra, demora para voltar, as pessoas das áreas mais afastadas não conseguem chegar ao centro, e aí a gente começa a desenvolver outros problemas, como, por exemplo, o acesso à educação, à saúde. Aquelas áreas continuam cada vez mais sem desenvolvimento, porque as pessoas não conseguem sair de lá, né? Então, quando a gente olha para o transporte público, não é apenas essa locomoção dentro do espaço urbano em si, vai muito além disso, a partir do momento que você bloqueia pessoas de circularem e desenvolverem suas atividades, né? Bom, Maico, deixa eu fazer aqui um parêntese, eu vou entrar no tema que você traz, mas quando você toca na questão do Instituto Federal Fluminense, ou mesmo dos institutos federais, e você traz nesse momento a temática do desenvolvimento regional, é importante chamar a atenção para o fato de que esse é um tema muito sensível e muito bem localizado como um dos fundamentos, um dos objetivos na criação dos institutos federais. Essas instituições têm um papel, né, seja do ponto de vista da localização, das atribuições, né, daquilo, né, que envolve, na verdade, todo o seu processo e toda a sua política, né, de expansão, muito associada à temática, à contribuição para o desenvolvimento local e para o desenvolvimento regional. Com relação, né, e aí acho que, né, nesse caso em particular, né, essa instituição pode muito, até porque forma arquitetos, enfim, profissionais que podem dar uma contribuição do ponto de vista do aporte do conhecimento, ajudando a cidade e as cidades a melhorar, na verdade, né, a questão da mobilidade urbana. Eu, né, pelo tempo, eu sou campista, né, vivo aqui há muito tempo, evidentemente fazendo a devida ressalva do crescimento da instituição, eu percebo que ao longo desses 30 anos, a cidade ela se desorganizou, o seu sistema de transporte coletivo, ela ficou extremamente desorganizada. Hoje eu convivo com uma realidade, né, eu sou professor ainda na ativa, trabalho com estudantes que estudam à noite, e muitas vezes me ocorre, e eu me pergunto, o tamanho do prejuízo que a falta de transporte, por exemplo, a partir das 22 horas, provoca para a formação do trabalhador, que é basicamente esse estudante que frequenta, por exemplo, o Instituto Federal, assim como frequenta as instituições, né, no turno da noite. Eu não quero, em hipótese nenhuma, desconsiderar, na verdade, os esforços que são feitos, no caso específico do deslocamento de estudantes, das prefeituras, inclusive da região, mas isso, evidentemente, não é solução. A gente vive em uma cidade com uma condição muito precária para o tamanho que ela tem, quando a gente pensa as condições que estão colocadas em relação à mobilidade urbana. E um dos aspectos, evidentemente, em qualquer cidade do mundo, né, que pensar a mobilidade urbana, que é um desafio que está colocado hoje, é pensar no encurtamento de distâncias, né, é pensar, na verdade, enfrentar algo que está, eu acho que muito associado, é o pano de fundo do que a gente hoje, né, traz
nesse ambiente de dificuldade da mobilidade urbana, que é a necessidade de uma reforma urbana, né? O país é um país absolutamente segregado, né? A população trabalhadora, a população, né, de menor renda, ela, né, a ambição do capital tomou os melhores espaços e a população trabalhadora mora muito distante. E muitas vezes ela não tem no seu local um equipamento público de saúde, equipamento público de educação, e ela precisa muito, né, do transporte coletivo, transporte coletivo de qualidade. E a gente hoje vive uma realidade em que a questão do transporte coletivo e da mobilidade, ela está muito prejudicada. Eu acho que também não quero aqui, mais uma vez, negar os esforços que são feitos, mas eu acho que há muito de improviso, ainda que sejam improvisos que eu não posso negar com algum grau de boa vontade. O fato é que a realidade nossa é uma realidade muito precária em relação à mobilidade urbana. Inclusive implica até, quando a gente está... O debate aqui é sobre o desenvolvimento urbano, né? E aí o transporte, ele está intimamente ligado a esse tema, e aí vai agora até para... Ela está ligada diretamente a essa questão, por exemplo, do esvaziamento do centro da cidade, que é tão discutido, né? E inclusive passa um pouco por essa polêmica, né? É ciclofaixa ou estacionamento, né? Só que, por exemplo, eu mesmo acredito que uma das responsabilidades, né, do esvaziamento hoje no centro de Campos é exatamente a dificuldade que a população hoje tem de chegar até o centro da cidade. Isso é um problema, né? Eu, por exemplo, sou morador de Goytacazes, né? Eu moro num bairro que hoje deu um boom no desenvolvimento comercial, né, ali da sua área central, em detrimento, por exemplo, desse esvaziamento do centro da cidade, porque se eu posso ir até a esquina da minha casa comprar algo, para que eu vou entrar numa van cheia para chegar até o centro da cidade, passar sufoco? Mas boa parte ainda dos equipamentos públicos, né, da cidade está concentrado na área central. E aí a questão de saúde, por exemplo, né? Os grandes hospitais, né, estão localizados na área central, né? Enfim, entre outros serviços que ainda são necessários você chegar até o centro da cidade. Mas a gente viu agora, bem recentemente, e aí perguntar a vocês também um pouco sobre isso, né, que a prefeitura lançou um projeto de revitalização do centro da cidade. E eu queria saber de vocês o que vocês acham, se o projeto é esse, se vai dar certo, se teve algum debate sobre isso também, né, com a sociedade, eu particularmente não vi, né? Então, assim, de escutar de vocês também o que vocês pensam sobre esse projeto que foi lançado atualmente pelo atual prefeito de revitalização do centro, Arthur. Então, houve um chamamento da população para discutir essa questão, mas assim, de uma forma que não foi tão divulgada. E também parte de todo um processo. A população não está acostumada a debater esse tipo de coisa, né? Então, sim, é convidada, ela não faz questão de ir quando ela sabe, porque ela vai achar que não vai resolver nada. E com relação a esse ponto, é de extrema importância a gente jogar esse olhar para o centro da cidade, porque a gente vê tantas lojas fechando, né? A gente vê tudo se acabando ali, no caso. E a gente tem um espaço muito bom. A nossa cidade aí, que tem bastante gente que vive aqui, a gente sempre se concentra nas mesmas áreas. Então, recentemente até houve um passeio pelo centro histórico. Então, tínhamos alguns arquitetos juntos ali, a gente estava conversando sobre isso e levantaram essa questão, né, de que o projeto é que à noite tenha vida noturna, colocando alguns restaurantes, alguns bares ali, vire um centro realmente para esse tipo de situação, colocando cadeiras e mesas no calçadão em si, e assim, tem tudo para dar certo, na verdade. Se tiver organização, né, se for algo que comece, tenha órgãos para continuar o processo, e também tem a ideia de chamar as pessoas para morar no centro da cidade, para fazer com que o centro fique vivo o tempo todo. Porque chega ali à noite, andar a pé ali é meio complicado, né? E também a questão daquele Hotel Flávio, que já está no pacote para ser revitalizado. E é muito interessante porque a nossa cidade, principalmente na virada do século XIX para o XX, ela
era bem desenvolvida, né? Sim. Tinha muita coisa aqui, respirava-se cultura em muitos pontos, e a gente vê tudo se acabando, porque também não há, como eu falei no início aqui, essa ideia passada para a população de o que é preservar, por que é importante a gente cuidar do passado. Eu acho que a pessoa que não conhece o seu passado, ela vai para qualquer caminho, assim. Né? Se eu não sei de onde eu vim, eu não sei para onde eu vou. Então, acho de extrema importância esse olhar mais atento, né, e esse resgate do centro da cidade. Eu vejo, Michael, ainda como insuficiente essa escuta da comunidade. Né? Reconheço que pode sim, né, faltar esse hábito, mas na verdade você só constrói debatendo, você só constrói né, envolvendo e insistindo. E aí eu acho que não só em relação ao centro, mas mesmo essas políticas que têm sido adotadas em relação à mobilidade urbana, voltando ao tema, eu acho que essa é uma escuta ainda muito tímida, muito modesta, e é preciso ouvir mais a comunidade e as suas representações. Né? E evidentemente eu não, né? Aqui é inimaginável não pensar em ouvir os profissionais, os planejadores urbanos, enfim. Acho que se o projeto sair do papel, será evidente. Que é importante. Né? Porque a gente também faz vive... uma propaganda muito grande. Exatamente. Primeiro né, o projeto sair do papel. Acho que Campos, né, a região central de Campos, no que pese, né, é muito deteriorado, alguns prédios muito deteriorados. Você tem, né, um patrimônio arquitetônico que deve ser revitalizado. Acho que o centro da cidade, ele poderia, né, me parece meio inevitável a forma como o processo de deslocamento do comércio ele vai se configurando, não só numa cidade como Campos, mas né, me parece né, que o comércio de shopping, a concentração, né, esse deslocamento e esvaziamento dos centros das cidades, isso não é uma realidade de Campos, é uma realidade do país. Agora, vejo com muito bons olhos a possibilidade dessa revitalização se fazer em nome também do fortalecimento da cultura, das atividades culturais, né, eu diria, valorização de espaços públicos para a convivência das pessoas. Né? Essa é uma outra coisa que me incomoda, né? Porque os espaços públicos hoje são espaços cercados, gradeados, enfim, inacessíveis, né? Quase que para apreciação, quando na realidade né, esses espaços deveriam ser usados pela população, né, pela comunidade, e acho que né, a possibilidade, caso ela se materialize, da revitalização do centro da cidade, ele tem que se fazer em nome da centralidade das pessoas, até porque, vou voltar, né, a questão da disputa do espaço, ela tem sido né, muito e hegemonicamente tomada pelos interesses do capital, em detrimento, na verdade, do interesse das pessoas, da centralidade do ser humano. Eu tenho feito essa defesa também, que eu acho que dos caminhos para a revitalização do centro da cidade, até pela importância histórica, né, arquitetônica que o centro de Campos tem, de exemplares de casarios modernistas, né, coloniais, enfim, neoclássicos, né, você tem exemplares de arquitetura neoclássica belíssimos no centro da cidade de Campos, até por esse grande espaço, né, arquitetônico, a cultura, eu acredito que ela é central, né, desenvolvimento cultural é central para a recuperação desse espaço. Eu tive conversando até com um amigo meu esses dias, até se, por exemplo, a gente tinha um corredor cultural no centro da cidade de Campos, exaltando figuras importantes para o processo nacional, né, de Zumbi dos Palmares. Né, a gente até fez um vídeo que é lamentável você ver a estátua de Tiradentes
na área central de Campos, que até hoje permanece sem cabeça. Ela foi decapitada. Então, assim, num processo real de degradação da área central da cidade. Mas, para além disso, né, eu tive agora, essa semana mesmo, agora recentemente, aliás, teve o aniversário da Lília de Apolo, né? Os 154 anos da Lília de Apolo. Eu tinha uma apresentação de choro ali. Ué, por que você não tem uma apresentação cultural todo sexta-feira, sábado, né? As pessoas que trabalham ali no comércio, que saem dos seus escritórios, né? Consultórios, que ainda tem muito ali na área central da cidade, você tem essa vida noturna, né? Como falou também, como um ponto importante para a revitalização da área, mas também com cultura, né? Com escultura, com projetos que de fato levem novamente as pessoas para o centro da cidade. E eu queria fazer... que abra esse espaço, inclusive, para as várias manifestações culturais que marcam, né, a cultura e a história desse município, né, a música, o teatro, enfim, é preciso, na verdade, que a gente repense aquele lugar, repito, a partir da centralidade das pessoas. E acho que você está coberto de razão. A arte e a cultura é algo que pode ser, nesse sentido, fundamental para que aquele centro se faça a favor, né, e em nome das pessoas. Né? Porque muitas vezes se pensa, e eu não estou aqui, né, negando a questão, acho que o centro está esvaziado comercialmente, eu vou reiterar isso que está aqui. Você acha que se você passa pelo centro, a quantidade de lojas fechadas, né, alugando, enfim, não é pequeno. Acho que você hoje tem um comércio concentrado, muito concentrado ali na rua João Pessoa, um pedacinho da rua Barão e de Amazonas, né, e uma parte dispersa, né, e um centro completamente esvaziado. Eu acho que, me parece que a possibilidade de se fazer uma revitalização em nome do comércio talvez não seja, né, a melhor das estratégias, das soluções, mas seguramente em nome das pessoas e da cultura, eu imagino que, aliás, né, o que não e que não seria, na verdade, uma decisão que outras cidades, né, Curitiba, a gente conversava aqui um pouco antes, né, tenha adotado esse tipo, né, de alternativa para a revitalização dos seus centros, vamos dizer. Isso, inclusive, era uma das coisas que eu queria colocar aqui até no debate para reflexão, que para além do elemento da cultura, que é importante, eu acho que isso aí já é um consenso, né, ser fomentado na área central, mas quais outros elementos poderiam ser importantes para esse processo de revitalização, né? Você tem um comércio, como o professor Luiz Augusto colocou bem, que é claro que também uma revitalização só em função deles já se prova um pouco insuficiente, até tendo em vista hoje a grande facilidade que você tem de comprar de casa, né? A realidade hoje das pessoas é muito mais fácil você comprar a tua roupa pela internet, às vezes, do que aí você esbarra no problema do transporte público, você não consegue chegar lá. Enfim, então assim, quais outros elementos acho que seriam importantes? Está no transporte público com tarifa zero. Isso, né, tem sido adotado por algumas cidades e, sabe, não é nenhum absurdo, né, você trabalhar essa perspectiva, né, enfim. Você precisa ter um centro que ele, do ponto de vista da tecnologia, do acesso, né, à internet, enfim, a tudo aquilo que hoje está colocado em nome aí, né, do acesso à informação, enfim, é o que a humanidade vem construindo. Eu acho que tudo isso, né, acho que se faz em nome de um projeto que, né, não é você excluir completamente o comércio, mas eu acho que a centralidade ela passa por outras possibilidades. Aí falando essa questão do transporte para ir ao centro, por exemplo, e da questão da tarifa, dependendo da quantidade de pessoas que vão até lá, é mais fácil você juntar e pegar um carro de aplicativo. Que é muito mais cômodo, né? E às vezes é até mais barato, devido a essa soma
que acontece, apesar de a gente também estar enfrentando atualmente um outro problema, que é também com os carros de aplicativo, porque está cada vez mais escasso, mas é por outros problemas. E quando a gente volta à ideia do centro, não adianta você olhar só para ele, mas não pensar como que a pessoa chega lá, né? Sim. Chegar lá como, só vai de Uber, só vai de carro próprio, Sim. né? Porque, por exemplo, acontecem aí, eu acho que do ano retrasado para cá, São Salvador. A prefeitura coloca umas linhas extras, né, de ônibus que mesmo assim não funciona muito bem, porque não são por todos os lugares e fica um caos. E esse ano que passou, inclusive, eu fiz essa experiência. Eu fui até a praça, eu gosto de prestigiar esse tipo de evento e fui embora de ônibus. No meu bairro lá não passa não, mas eu ia para um outro lugar, falei, vamos entrar aqui, eu estava com uma amiga minha, vamos entrar aqui. E foi assim, estava super lotado, porque tinha um horário a mais, mas não tinha quantidade suficiente. Sim. Então, o evento acabou num certo horário, teve gente que certamente teve que esperar aí algumas horas para poder ir embora, porque foi enchendo tudo. Então, vou aumentar a quantidade de horário, mas e os ônibus em si? Sim. Vai ficar na mesma quantidade? Não resolve. Sim. Acho que tem um elemento também que é importante, e aí, claro que falando do desenvolvimento urbano, a gente tem que falar também de moradia. Né, as pessoas, o Brasil, né, como um todo, e o campus, é claro que reflete isso também, que é um déficit de habitação. A gente pega áreas em campos que são ocupadas por pessoas porque não têm onde morar. Inclusive, tem uma parte interessante disso, eu conheço algumas áreas que têm ocupação, que foram áreas que começou a se construir o projeto, né, do programa Morar Feliz da Prefeitura de Campos, que foi abandonado. Foi abandonado, algumas casas sem terminar, enfim, mas as pessoas, pela sua necessidade, ocupam esses espaços hoje para poder ter um lugar para morar. Né? E acho que também, a gente colocar, alinhando isso, né, a região central, as pessoas moravam no centro, hoje elas não moram mais. E aí é até uma política, se a gente for parar para pensar esses espaços, né? Mesmo os locais onde a prefeitura terminou, né, concluiu as obras, por exemplo, você tem locais longe, você tem locais que não têm equipamentos públicos, muitas das vezes próximos, como posto de saúde, como uma creche, como uma escola, né? Diferente, por exemplo, da área central, que já tem isso muito mais próximo, porque você já tem uma estrutura pronta ali, né? Talvez não seria também importante a gente voltar a discutir e debater, né? Não sei se o termo certo é repovoar, né? Reabitar a área central da cidade, como algumas grandes cidades, né, têm sido feitas. Tem feito, em algumas cidades temos exemplos no mundo em relação a isso, Arthur. Você que está na área da arquitetura, talvez conheça um pouco de alguns exemplos também nessa área, mas eu acho que fica também esse debate aqui para a gente conversar, né? Um ponto importante ser analisado, porque não adianta você fornecer a moradia sem conhecer a história daquela localidade. Enquanto aluno, a gente ficou, um semestre nosso, a gente ficou todo baseado em habitação social. Desenvolvemos um projeto para Balieira, a gente ia lá, né, tinha autorização para entrar, a gente fez o levantamento, a gente fez o projeto, enfim. Levamos o projeto e a gente apresentou em Santa Marta, no Rio, porque a gente teve uma conexão com a Universidade da Pensilvânia, então foi um momento muito interessante para enxergar além do que a gente já estava acostumado. E um ponto que foi levantado foi a ideia de que, por exemplo, quando você realoca essas pessoas e você não conhece a história, muitas vezes você coloca grupos rivais convivendo no mesmo espaço. Porque a gente não pode ignorar a violência, a gente não pode ignorar que existem essas sociedades que acontecem desta maneira. Então, um problema muito forte de como que você pega pessoas que são, né, de grupos opostos e coloca no mesmo lugar. E essa questão que você também levantou da ideia da distância que é colocada essa pessoa. Né? A gente não pode ter aquele pensamento, mas estava numa casa de risco. Então, isso aqui está ótimo para essa pessoa. Mas não é só sobre isso. Né? Tem a dignidade das pessoas. A dignidade, a história das pessoas, o respeito ao passado das pessoas, isso tudo tem que ser levado em consideração, que muitas vezes não é levado. E como você citou, né, eu conheço uma pessoa que, acho que agora não está mais lá, mas passou um bom tempo morando nessa invasão, e as pessoas olham, mas como que invade? Muita gente levando esses pontos, mas a gente só consegue falar quando a gente vive, né? Sim. E a gente pode dizer que a gente é muito bem privilegiado de não precisar passar por isso, de uma pessoa, por exemplo, morar num lugar que não tem luz elétrica, que não passa a rede de água, de esgoto,
em situações precárias tão próximas ao centro da cidade, né? Então, a problemática é muito além desse dar um novo espaço para morar. É sobre isso. Eu acho até que isso está previsto, né, no projeto de revitalização do centro, a transformação de alguns prédios em moradias, mas acho que o Arthur levanta aqui com bastante pertinência aspectos que precisam ser levados em consideração. E aí, evidentemente, né, mais uma vez, é necessário que traga para esse debate profissionais que possam contribuir, na verdade, com a materialização e o encaminhamento de um projeto dessa ordem, dessa grandeza. E, inegavelmente, Michael, eu acho que, além da questão da moradia, né, você tem uma periferia ainda muito precarizada, né, que não tem saneamento, que não tem água, né? Infelizmente, né, e aí não vai aqui, né, eu não estou fazendo nenhuma provocação, mas há questões que são escolhas políticas, ou quase tudo na gestão pública é escolha política. Então, talvez, né, melhor você reasfaltar, né, melhor do que você reasfaltar é você prover as periferias de saneamento, é trabalhar em nome do acesso à água potável, da melhoria das condições de vida da população. Acho que isso é algo que falta em Campos. A gente até pode procurar, né, no que isso se fundamenta e como esse processo ele, né, vai se constituindo. O fato é que ele está aí e ele precisa ser enfrentado, né, e enfrentado fazendo opções e escolhas políticas. Não, até para a gente caminhar aqui também para finalizar o nosso programa, acho que a gente tem um desafio, né, do século XXI. Pensar numa cidade, e aí é papel nosso, o professor Luiz colocou bem claro que tudo são decisões políticas, nada é por acaso, tudo é pensado, né? Tudo tem alguém pensando nesse sentido, mas em refletir uma cidade inteligente. Apesar que a gente parece que Campos ainda está parado no século XX, né? Se a gente até olhar o histórico, a gente na verdade regrediu em comparação a um passado talvez não tão distante assim, mas Campos regrediu muito na sua história, mas acho que cabe nós aqui, o nome do programa é Campos Pode Mais, exatamente por a gente reconhecer e conhecer nossas potencialidades, né? Reconhecer, debater os problemas, mas também ter, né, a grandeza, né? Eu acho que a importância também de propor, né, de propor projetos, propor soluções, propor projetos futuros para a gente poder construir uma cidade. E acho que fica um pouco essa pergunta dos desafios de uma cidade inteligente. Acho que o que falta para Campos hoje é entrar de verdade no século XXI. Eu, por exemplo, eu não conheço, eu não sei se Campos, por exemplo, tem uma praça digital. Eu, particularmente, eu não conheço se Campos tem alguma praça hoje com acesso à internet, por exemplo, tendo em vista que o jovem, não só o jovem, né? Hoje em dia todo mundo está com acesso à internet, né? Então, assim, são coisas que a gente fica observando em outros exemplos, né, que acontecem e que a nossa cidade não tem, e parece que a gente está ao mesmo tempo, tão distante, né, de entrar numa cidade inteligente. Mas queria perguntar a vocês, o que vocês acham que Campos precisa para entrar, de fato, né, no século XXI, de ser uma cidade mais inteligente? Falando de regressão, né, aqui a cidade... Eu me recordo, eu era bem criança, mas me recordo que tinham pontos de acesso à internet para a população, no momento onde a internet ainda estava ali bem devagar, e hoje a gente tem uma facilidade muito grande de ter esse acesso. E muitas vezes a gente, quando fala de cidade inteligente e de futuro, a gente quer inventar a roda onde problemas básicos a gente tem ali para resolver e não resolve, né? Acho que um ponto importante começa pela própria educação mesmo. Eu, enquanto professor atualmente também da rede municipal, eu percebo, por exemplo, como as pessoas ali não têm conhecimento ampliado, o próprio sistema não passa esse conhecimento
né? E também, muitas vezes as pessoas falam assim, não, porque a educação pública, não sei o quê. Eu estando dos dois lados, consigo ver também na educação privada que cada vez mais os alunos estão crescendo sem aquela fome de conhecimento, tudo é muito básico, tudo muito rápido, né? E a gente leva para um ponto cultural. Eu fui descobrir que a gente tem o Wilson Batista, né? Um grande nome aí do samba, porque eu dou aula num CIEP que o nome é esse, o Wilson Batista, porque eu não me recordava de saber sobre isso. Grande compositor. Sim, né? E aí eu fui pesquisar sobre como sou professor de arte, eu inseri esse assunto na aula e ninguém sabia quem era, inclusive é filho da Lira de Apolo. Então, a cidade precisa se conhecer. Eu acho que um ponto importante é essa conscientização da pessoa, nós enquanto pessoas da cidade, conhecer a cidade, a potencialidade da cidade, que quando a gente não tem acesso a esse tipo de informação, não nos causa interesse em querer saber, né? Se não é importante para mim, eu vou querer saber para quê? Por isso que muitos, quando a gente tem aí prédios sendo demolidos, né, que caem, você fala, mas já estava na hora de demolir mesmo, para que esse negócio velho aí? E a gente fala, nossa, as pessoas são insensíveis. Na verdade, muitas delas nunca tiveram esse acesso, né, a essa informação. Então, daí a gente desencadeia todos esses outros problemas de integração da cidade. Então, como eu acabei de falar, é algo bem mais básico para a gente conseguir transformar a nossa cidade e deixá-la cada vez mais com esse futuro mais presente. Não, eu acho que o Arthur coloca bem essa questão. Eu acho que há uma relação, às vezes quase que direta, quando a gente pensa a cidade inteligente como aquela provida dos equipamentos hoje, né, que o mundo digital ele oferece, mas eu acho que é mais do que isso, ou talvez nem tanto isso, ainda que não se possa prescindir, porque a gente tem visto também muita produção de cultura através de meios digitais. Mas eu acho que conhecer a cidade, valorizar a leitura, né? Há poucos dias eu ouvi um especialista que me chamou bastante a atenção, uma fala rápida, dizendo que, falando um pouco sobre, né, o advento aí da inteligência artificial e das possibilidades que se vislumbram aí com a inteligência artificial. Ele dizia que se a juventude continuar, né, limitando cada vez mais o seu vocabulário, né, ela não saberá dialogar, por exemplo, com esse arcabouço tão, né, amplo e esses algoritmos tão sofisticados que a tecnologia oferece. Então, acho que pensar uma cidade inteligente, eu acho que isso daria um programa, dá um outro e um belo debate. Ele passa, sim, né, pela incorporação e pelo acesso às tecnologias, mas ele não pode prescindir de questões que são fundamentais, que é a leitura, o conhecimento, conhecer o seu lugar, a sua cidade. Tá? E isso, evidentemente, passa por um outro caminho, repensar a escola pública de uma cidade como Campos, né? Repensar a escola pública e a escola básica. Né? Eu, muitas vezes, né, me incomoda um pouco a adjetivação da Secretaria de Educação como o sinônimo de que aquilo aponta na direção de uma modernidade. Né? Eu não quero me estender muito, até porque tenho apreço pessoal pelas... Né, trabalhei com muitos daqueles que hoje têm cargos e funções e cumprem lá dignamente a missão à frente da Secretaria de Educação, mas eu acho que um dos pontos centrais para a gente pensar uma cidade inteligente é se repensar a educação, principalmente a educação pública, aquela que está a cargo do município. Porque não adianta ter tecnologia se a pessoa não sabe usar, né? Sem dúvida, sem dúvida. É isso, pessoal. Esse foi mais um programa do podcast Campus Pode Mais. Eu queria aqui agradecer ao professor Arthur, né, por ter se disponibilizado de participar do nosso segundo programa, né, que vai ao ar. Agradecer também
professor Luiz Augusto, né, por também ter se disponibilizado. Estava conversando com o professor Luiz Augusto e falou, Mike, talvez eu tenha que ir para Macaé, mas o professor vai dar certo. E deu certo, o senhor está aqui. Eu queria agradecê-lo mais uma vez e agradecer principalmente a você que ficou conosco até o fim desse debate. A ideia é a gente sempre ter um tema para discutir, para refletir, para pensar a cidade, porque Campos tem as suas potencialidades e a gente não pode cair também num desânimo ou nesse conformismo de é assim mesmo, vamos deixar do jeito que está, porque não é assim que a gente acredita que é o nosso futuro, o futuro da nossa cidade. Muito obrigado e até a próxima.